Olá, sou Wilson Luiz Seneme, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF. Estamos iniciando a 12ª edição do Papo de Arbitragem, né? Vídeos da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, né? Tenho comigo hoje a presença do Emerson Augusto de Carvalho, membro da Comissão de Arbitragem, vice-presidente da Comissão de Arbitragem, né? Árbitro assistente de 2 Copas do Mundo, né? Muita experiência, que acompanha a gente sempre semanalmente nos trabalhos da Comissão de Arbitragem, né? Bem-vindo, Emerson, né? Suas palavras aí iniciais desse programa. Primeiramente agradecer, uma satisfação estar aqui, muito feliz. E aqui vamos pontuar alguns detalhes de alguns vídeos que referente a assistentes, trabalho em equipe, leitura e posicionamentos. E vamos pontuar detalhes que venham a acrescentar, colaborar com o trabalho que está sendo desenvolvido aqui. É sempre importante ressaltar que é um trabalho de transparência, é um programa de transparência da CBF, do Departamento de Arbitragem, e também tem como finalidade esclarecer situações de regra de jogo, situações de interpretação, sempre difíceis, né? Que a gente acaba tendo durante as rodadas, e nós, como comissão de arbitragem, estamos vindo aqui novamente para poder aclarar alguns pontos da regra do jogo, né? Sempre recordando que o Emerson também, por exemplo, é um instrutor da FIFA, além de membro da comissão de arbitragem da CBF, ele é um instrutor da FIFA. Eu também faço parte da comissão de arbitragem da FIFA, né? Então inclusive o Emerson foi a pessoa que me acompanhou, né, Emerson? Exato. Em Madrid, no último curso da FIFA para instrutores, né? Exatamente. Se você quiser comentar alguma coisa sobre isso. Então, o trabalho que nós desenvolvemos lá junto com a FIFA, né, sobre o comando do Colina e do Bussaca, para fazer um acompanhamento e atualização geral da regra, né, de conceitos e considerações, que é o que nós estamos trabalhando. E assim, estamos fazendo o trabalho mais contínuo com todos os membros da comissão de arbitragem e instrutores do quadro nacional para implementar e praticar no Campeonato Brasileiro, de todas as divisões. Legal, legal. E o fruto desse trabalho é que quem observa a arbitragem, quem acompanha mais a fundo a arbitragem, né, Emerson, tem visto árbitros jovens aparecendo na Série B, alguns na Série A, né? E esse é o nosso papel. Além de proporcionar para os campeonatos nacionais a melhor arbitragem possível, né, qualidade de arbitragem, também fomentar o desenvolvimento da categoria, proporcionando aos árbitros jovens oportunidades sempre que eles se destacam, principalmente na Série C, na Série D, né, esses destaques jovens árbitros, a gente tem conseguido oportunizar e eles têm tido um bom desempenho até agora nessas 17 primeiras rodadas, né? Conseguimos aí, né, Emerson, que vários árbitros fizessem seu primeiro jogo esse ano, né? Isso é bastante legal. Vários nomes de árbitros e grandes assistentes também chegando no cenário também da Série B, da Série A, grandes destaques da arbitragem que estamos conseguindo aí acompanhar desde a Série D até a Série A. Legal, legal, né? Então a gente vai começar o programa com o jogo Atlético Mineiro e Flamengo, em Minas Gerais, né? Um clássico nacional. Nós tivemos algumas situações e vamos, primeiramente, sempre, né? Como sempre, escutando o áudio, né? Das jogadas, para ver o que os árbitros trabalharam, decidiram, e a gente fazer algum comentário em cima do que eles pontuaram no jogo, tá bom? Então vamos escutar os áudios dessa ação. Nada. Ataque. Habilitado. Nada, não foi nada. Não foi nada. Nada, é um toque muito leve nele. Fechou. É um pé no pé. Na 11 limpo. Olha a tática. Gol. Gol. Vamos lá, o 16:50. Checando o gol. Vou analisar Ele sente com o essa contato e informação cai, sua. tá? Ok. Tá. Sente o contato. Cadê a e cai. jogada em velocidade real? Vamos ver lá. Você checou em velocidade real? Contato. Vamos lá em Vai velocidade checar, real. vai checar. Vai lá. Vai checar. Isso. Sei, Pra Thiago. mim- Pode soltar nada, tá?
Ele sente o contato. Tem um Esse contato, contato não é o ele que perde a derruba, bola, ele exato. perde a Vai bola. checar. E após ele tá com o Tem a domínio da 3. bola, sem o domínio da bola, ele vai ao solo, Não. porque ele sentiu um contato no pé, tá? Então esse contato não é um contato faltoso que tem um impacto faltoso no jogador, ó. Tem um contato no pé, ele apoia, põe ele apoiando o pé novamente. Ele tem Ó, um pisão. Isso, ó. Ele E pisa. aí, ele apoia o pé novamente e Ele perde o desaba. contato com a bola E e aí cai. ele vê que ele vai perder a bola e se joga, tá bom? Pega a Concordo bola, com a pega sua a análise. bola. Vai, vai, Perfeito, vai, pode vai. soltar o Posso campo. agora, Fabrício? Eu quero ver o Tá na 16. checagem. Flávio, Tá checando. a Fala. falta não existe, porque ele sente o pé do jogador adversário, coloca o outro pé no chão e desaba ao solo porque perde a bola. Agora eu vou checar o Por que impedimento, tá bom? Ok. Falta já não tem. Menos um, Não, agora menos tá um, checando o possível mais um. impedimento. Esse é o ponto. Agora. Já checou. Isso. É o pé Olha desse defensor. Isso. Já checou. Tá bom, vai checar, tá checando impedimento. Não precisa nem ensaiar do Põe aí, atacante, por favor. né? Ok, posso Vamos marcar? ver agora do atacante. Pode marcar. Checando. Dá a bola pra mim, Mas, por favor. aí, no pé. Então me dá a bola. Isso. Agora o atacante. O atacante. Só ensaio, Gabriel. pode liberar o campo. Vai pra lá, velho. Pode liberar. Põe a bola que Flávio, tá checando. gol Fala. checado, gol É confirmado. importante a gente construir, né, essa ação, porque é uma situação que realmente dividiu bastante opiniões, é uma ação bastante interpretativa e a gente quer construir a decisão como ela foi tomada. Pontos importantes, né, Emerson? Por exemplo, o árbitro narra. Não é uma ação que o árbitro não viu, que ele deixou de ver. Ele narra que ele vê um contato e que esse contato não é suficiente para uma infração, né? A partir disso, o árbitro de vídeo vai, logicamente, trabalhar em função de analisar se esse contato para ele também. Isso aqui é muito importante. Nós temos 2 árbitros interpretando aqui. É muito importante isso, porque muita gente pensa, ah, não, por que não dá uma chance para o árbitro ver? Dá uma chance para o árbitro do campo ir lá ver. Não, se a gente for dar chance toda vez que a gente tiver alguma situação duvidosa, né, o jogo não flui, o jogo não para, né? O árbitro de vídeo é um árbitro formado, com experiência igual ao árbitro do campo. Então nós temos a interpretação do campo, né, e temos o árbitro de vídeo interpretando também. Exato. Né? Nesse caso específico, ficou claro que os 2 árbitros, tanto de campo quanto de vídeo, interpretaram a mesma coisa, que havia um contato, né, que havia um contato pé com pé, mas que esse contato não foi suficiente para a queda do jogador, né? Ah, isso... partimos de um princípio, então, que não existe a falta, né? Ah, vamos lá. Não, o jogador não precisa cair para ser falta. Isso é uma verdade, tá? Isso é uma verdade. Olhando em detalhes a jogada, a gente pode ver que o jogador pisa no pé do outro e quem propõe o contato é o jogador do Atlético Mineiro, não é o jogador do Flamengo que propõe o contato, tá? O jogador do Flamengo tem o pé parado, né? E o jogador do Atlético Mineiro vem com o pé, ó, ele propõe o contato no pé do jogador do Flamengo. Então a chave está aqui, né, Emerson, em analisar. Esse ponto de contato a gente vê até o Flávio Souza muito bem colocado e interpretando a ação. A questão é, esse contato, pé com pé, né, ele tem força suficiente ou não para se tornar uma infração, né? Na minha visão, ele tem potencial de infração, esse contato. Tem. Tá? Mas a construção da jogada e a análise que eles fazem, né, numa jogada bastante fina e interpretativa, também é possível tê-la, né? A regra do jogo ela estabelece que, em situações assim, o árbitro, quando ele decide, toma uma decisão através de algo que ele viu, né, ele tem a prerrogativa da interpretação. Tá? Exato. Então a gente parte desse princípio. Na minha visão, tem sim potencial de infração, né? Mas é uma jogada que, por exemplo, internamente entre os instrutores, ela dividiu a opinião. Dividido. Ela ficou dividida, tá? Certo. E aqui, volto a repetir o detalhe importantíssimo. O árbitro de vídeo não é que ele ficou na dúvida. Não. O árbitro de vídeo teve a mesma interpretação do árbitro do campo. Por isso que não foi constatada uma APP, né? Porque se a gente olhar a sequência, né, Emerson? Exato. O que é caracterizar um APP, né, Emerson? Quando tem sequência direta, né? Essa jogada, inclusive, Sanemi, o árbitro está muito bem posicionado, vê e tem uma narrativa forte. Narrativa forte do que ele viu.
e ela tem uma sequência direta para sair o gol, né? é. Então ela seria uma APP Sim. a ser checada. Estaria dentro do app, que é o início dessa jogada que ela combina no gol. Certo. Porém, a narrativa A gente do vê o árbitro... Flávio, se você puder voltar um pouquinho, né? A gente vê o gestual do Flávio interpretando aqui, ó, né? Olha lá, ó. Ele faz até o gestual de nada, deixa eu seguir, né? Ele faz o gestual de nada, ou seja, ele interpretou a ação, Exato. né? Ah, vamos dizer assim, é unânime? Não é. Não né? Que existe um contato? Existe. Existe. Agora, se todo contato, toda vez que um jogador toca ou pisa no pé do outro, né, nós temos que avaliar a força, se ela é proporcional para uma infração ou não. Na minha visão, tinha potencial para infração, sim, né? Mas eu respeito, sim, a decisão do Flávio e do VAR. Peixoto, né? É. Quando eles analisam que era um contato de raspão, não muito forte no pé, é possível ter essa interpretação também no campo de jogo. Eles até comentam, né, que o jogador do Flamengo depois dá um outro passo, né? Se você puder parar, Juliano. Ele sente o contato do pé com o pé, né? E ele dá um novo passo para depois ele se projetar ao solo, né? É realmente uma jogada fina, é aquelas que a própria regra prevê, né? Que matematicamente a gente costuma dizer que é uma ação que tem vírgulas, não é aquela matemática exata, né? Um vai pensar uma coisa, outro vai pensar outra, né? Mas o importante é que a gente vê o árbitro muito bem posicionado interpretando a ação. Isso tem muito peso na decisão final dessa jogada. Interessante também, Sanemi, que o VAR ele faz a leitura de velocidade real, normal, e depois ele começa a buscar o ponto de contato, né, que é o slow. A velocidade normal da ação, realmente a gente não vê tanta força no contato quando a gente vê a velocidade normal da ação. Exato. É, enfim, uma ação interpretativa. Um potencial tremendo de interpretação. A gente vai até ver outras jogadas aqui, onde a interpretação ela é muito mais clara do que uma ação como essa, que é interpretativa. Exato. Tá certo? Vamos para a próxima ação, também desse jogo, também do jogo Atlético Mineiro e Flamengo. Vou pedir para o Juliano colocar para a gente. Que também tem coisas similares, né? Contato de jogo, na verdade, você pode até parar um pouquinho, Juliano, né? Você abrir a tela para mim, parar um pouquinho, né? Porque são contatos. Existem contatos de jogo que claramente são infrações, né? E que aí não tem muito o que negociar, o que interpretar, certo? Exato. Ela é clara, e quando ela é clara, ela é cristalina. Não tem como ficar argumentando. Mas existem outras que fazem parte, vão fazer sempre parte de um esporte de contato que é o futebol, né? E aqui a gente vai ver uma outra ação, e a gente vai escutar os áudios, né? Que tem realmente outro pisão. Mas é importante destacar isso. Nem todo contato, nem todo pisão, nem toda mão, nem todo contato físico, né, que às vezes numa foto ou no slow motion pode parecer infração, né? Em velocidade real de jogo, ela não é. Muitas delas passam a ser, inclusive, acidentes de trabalho, acidentes de jogo dentro de movimentos naturais que o jogo tem que aceitar como um esporte de contato. Não é verdade? Então vamos escutar os áudios dessa ação também para a gente poder comentar. Olha, 34. Há um contato de calço, isso, ó, é depois, viu? É num segundo momento, ó, isso, essa perna direita, calça, para no ponto de contato, no outro, esse aí é esse, 16,50, claramente fora da área, não há possível doxo, né? Seguimos. Ok, Thiago. Isso, PGM mostrando, isso. E esse pé do 14 do Flamengo é um pé de quem vai pôr o pé no chão e atinge sem querer a canela do adversário. O jogador adversário coloca o pé na passada dele. Na passada dele, exatamente. Foi observado tudo. Alguma coisa mais pra checar? Nada. Ok. Nada Não, tudo protocolar. ok. Seguimos. E sem app, tá? Sem docs aí. A gente vai comentar essa ação porque a narrativa do Peixoto, em função do que o Flávio viu, né?
Porque como aqui a gente já pode olhar, observar, né? Se deixar aí, Juliano, já, a gente vê que o Flávio Souza ele está muito bem posicionado. Ele está novamente muito bem posicionado e interpretando. Tá? Então, quando o Peixoto começa a analisar a falta, ele vê um pisão novamente, né? O pé do jogador do Flamengo pisando na perna do jogador do Atlético Mineiro. Mas se a gente olhar em detalhes, né, Juliano? Né, novamente a gente vai ter uma situação interpretativa. Novamente eu tenho aqui, pode ser que tenha pessoas que entendam que isso é uma infração antes da infração, né? Seria uma infração antes da infração, certo? Que quando a gente parar aqui, ó, agora, ó, a bola é absolutamente, né, Juliano, um pouquinho mais para frente, né, aqui, ó, os dois dividem a bola. No mesmo momento. No mesmo momento, né, Emerson? Né? E a partir desse momento que os dois tocam na bola, esses movimentos pela disputa e pela vantagem técnica, ele vai ter uma sequência. E essa sequência, ela é absolutamente dentro da força natural de uma disputa leal. É uma disputa leal, eu não posso considerar isso uma disputa desleal. Os dois aqui estão brigando pela bola. Então, a partir disso, eles vão ter movimentos a realizar. A mecânica deles a é natural. A biomecânica dele é natural para a disputa, né? Nesse momento, nessa configuração. Isso, e na sequência, ó, se a gente vê, realmente não tem onde pôr o pé. Se a gente parar a foto... É aquele detalhe, né, Senema? Se a gente parar a foto, é uma infração, mas o jogo não é de fotos. Né? E se a gente vê que, por exemplo, o jogador do Flamengo não tinha onde pôr o pé, né, e o jogador do Atlético Mineiro também, né, a gente entende que isso é um choque natural de uma disputa que ocorreu. Na sequência. Que tanto se prega Isso é uma interpretação que nós temos, mas existem pessoas que podem interpretar de outra maneira, porque também é uma jogada bastante interpretativa, por isso que a gente respeita o quê, no final das contas? A interpretação do próprio árbitro, que viu a ação. E se a gente vê a câmera por trás, né, Juliano? Queria até que o Emerson comentasse o posicionamento do árbitro, observando essa câmera por trás, Juliano, né? Porque a segunda ação é uma ação já faltosa, né? O pé direito derruba o jogador no pé esquerdo, a ação é de falta realmente na sequência, né? O posicionamento dele, ele busca o posicionamento, busca o ângulo de visão. Dá para ver, né, Emerson? É claríssimo. Ele está olhando detalhes, ó. Claríssimo. Ele está observando detalhes, dá para ver. Né? E isso tem que ser respeitado. Exato. Tá? Porque já é nesse momento do jogador que está em solo, já é um segundo momento da disputa. Exato. É um segundo momento da disputa, que naquele primeiro momento, naquela dividida da bola, né, eles estão no momento, eles fazem um momento em conjunto, parece, né? Simultâneo contato com a bola. E depois já tem uma segunda situação que o jogador que está no chão propõe acertando a perna esquerda do jogador em pé. Na verdade, são duas jogadas até certo ponto similares em termos de pisões, né? Exato. Foi um jogo muito dinâmico, foi um jogo muito rápido, com disputas num campo que propõe um jogo muito disputado, né? E que no final das contas a gente já esperava, já planificou com o árbitro esse tipo de jogo, duas equipes fortes, que jogam forte, um esporte, futebol de um contato viril, né? E que às vezes ocorrem esses pisões e fica realmente para nós essa sensação, né, de que também essa ação foi uma ação muito mais fortuita de jogo do que uma ação de infração, aquele pisão no pé. E é importante ressaltar também, Seneme, é a riqueza na verbalização do VAR, de interpretar a mesma situação novamente como árbitro. Ok. E quando ele pontua, Seneme, é importante, isso é importante também, reforçar, do né? doxo. Ele fala doxo. Né? O doxo é aquela situação, né, clara, oportunidade clara de gol. Então o VAR ele não entra nessa linha protocolar. Então a infração foi fora da grande área e para o VAR já não tem limite para vermelho, nem para doxo e nem pela ação do jogador que está cometendo a infração. Muito bem, Emerson. Nós vamos para uma terceira jogada do Atlético e Flamengo, né? Como a gente falou aqui, são todas as três de disputas, porque foi um jogo de disputa, foi um jogo muito parelho, né? A gente costuma dizer, foi um jogo muito parelho. E aqui a gente vai ver novamente, escutar os áudios dessa terceira jogada importante do jogo. Nem vou parar, Thiago, que eu já sei do lance. Não pegou no rosto dele. Não pegou no rosto dele. Perfeito. Ô, Thiago, bola.
Tem um pisão possível? Ok, tô na ouvido. Não, o pisão é no chão e ele Bola! dobra a articulação pelo contato no joelho e não na perna. E não Jogador no pé. caído lá atrás! Ó, ele dobra, ele dobra depois, não dobra. É um acidente, Tá? Ele parou porque o jogador tá caído lá. é uma sola com o joelho, com uma força baixa numa terminação de chute e na hora que ele sente o contato, ele recolhe a perna, ele não contato. mantém a Quer a perna camisa? em rixa. Fala Tem o pra ele ter a camisa? Isso, ok. Aqui! Isso aí, Thiago. Continuação do chute mesmo, do toque na bola. Vem, marca! Não, Quem só pra fala? tem o contato mesmo no joelho dele, mas ele não tá com o pé em rixa, ele retira. Dá pra ser atendido sim, mas tranquilo com sua decisão também Tá de bom. campo. Ok, Thiago, obrigado. Então, nós costumamos sempre preparar os árbitros no sentido de entender o jogo de futebol. É uma máxima da instrução da FIFA entender o jogo de futebol e seus movimentos, as suas dinâmicas, né? Os movimentos necessários para cada ação. Se eu vou chutar uma bola, eu não consigo chutar a bola e frear meu pé. O meu pé, quando eu chuto uma bola, o meu pé vai ter uma ação contínua, Exato. um movimento contínuo, né? Então, assim, e aqui, e é uma preocupação que a gente tem para avaliar, é se essa ação contínua, Emerson, o jogador toca a bola e deixa o pé, né, firme, a perna forte para poder lesionar um adversário, ou se a perna dele está no movimento natural, que quando tem um impacto, ela Ele já recolhe recolhe. automaticamente, sem força, né? Essa jogada tem uma característica assim, de um pé que chuta a bola e acidentalmente pega a perna do outro e automaticamente recolhe, diminuindo a força. Tá? Nós vemos aqui, volto a repetir, né? Foi um jogo com bastante contato físico, né? Era esperado esse tipo de jogo, um jogo forte, de bastante contato, mas nós não conseguimos ver aqui uma ação contínua para dizer assim, eu pego a bola e deixo o meu pé, né, para pegar o adversário. Isso sim caracterizaria para atingir realmente a perna do adversário, né, com força. Isso caracterizaria, inclusive, uma ação de conduta violenta até, ou de jogo brusco grave. Né? Mas não é isso que a gente vê. A gente vê realmente que a perna dele recolhe num contato mínimo, inclusive não tendo nem o controle dele quando chuta a bola, né, do movimento que ele faz. Ó, podemos repetir? Faz favor, Juliano, né? Olha lá, ó, ela toca e já Retira. recolhe. É óbvio que dói, é óbvio que machuca, né? Mas enfim, na nossa interpretação, né, Emerson? Não sei se você concorda comigo. Sim. Realmente passa a ser. Se a gente parar a foto, mas o futebol não é de foto. O futebol é real e a gente tem passado para os árbitros analisarem essa realidade do jogo, né, e suas intenções, suas forças, para a gente não misturar as coisas, né? Não confundir o que são as ações acidentais com ações efetivamente que possam produzir dano ao adversário, né? E um detalhe importante, uma vez mais, é o árbitro estar bem posicionado. O Puder árbitro mostrar bem a câmera posicionado. aberta, Juliano? Ele bem posicionado e pro buscando Emerson o ângulo de falar. visão. Aí, ó. Eu até não sei, viu, Emerson, se o Flávio conseguiu ver esse Ver toque. esse contato, porque ele possível. não fala nada. É. Ele não fala nada desse toque, né? Mas aí vem de novo. Ah, só porque ele não viu, então vamos recomendar uma revisão. Não. Quem está na cabine, novamente, é um árbitro, né? E está interpretando. E se para ele não tem elementos claros para uma revisão, por um erro claro do árbitro, ele não vai chamar, né? Sem Emerson? necessidade, sem necessidade. E uma vez mais, novamente, ele fez uma boa interpretação ele fez uma boa narrativa, né, dessa situação, dessa jogada, da biomecânica da ação. Isso é importante ressaltar, a compreensão de jogo. O que nós estamos, né, trabalhando muito com os árbitros é essa compreensão de jogo que tanto a FIFA prega para que todos os árbitros. Isso tem esse detalhe dessa narrativa. Campo e VAR. E bem posicionado E bem novamente posicionado. o Flávio, né? Uma vez mais. Muito bem, agora nós vamos para o jogo Botafogo e Coritiba, também jogado domingo, onde houve também essa primeira ação, é uma ação de APP, uma falta prévia a um gol, né? E nós vamos escutar os áudios e ver as imagens do VAR, para depois a gente poder comentar sobre elas, né? Vamos lá? Agora ele foi no corpo ali, tá? Jogar.
Seria uma falta do branco. Não, se jogou. Vai levantar. Vê aí. Sentiu o contato, caiu. Tá marcado. Ajustado, vai Tem que seguir. chamar, tá? Gol. Tem um possível falta lá atrás, tá? Vê isso A aí. falta e o impedimento. Isso, vai. Isso. Tá louco? Tá louco? Empurrou com o braço. Empurrou com o braço. Vê também Claramente essa perna, empurrou vê. com o braço aqui e empurrou. Jogadores Empurra todos em claramente. cima dele, tá? Jogadores Agora todos em vamos pro cima dele. impedimento. Vamos no impedimento. Já vi isso aqui. Ela falou ajustado. Ela falou ajustado. Vamos deixar seguir. Vai lá no gol. Ok, vai lá. Fora. Para no contato. Vem de trás. Vem de trás. Ok, segue. Perfeito, visualmente. Eu vou dar. Marçal. Tá, não tá impedido. Volta lá. Só pro time. Volta lá só pra ver por outro ângulo. Aquela lá já tava claro. Tem 3 mil? Vai. PGM tava na 1, tá? Agora na baixa, Wagner. Ele claramente Baixa. empurra. Gobi. Tá, o contato embaixo é pequeno, mas ele empurra com o braço o jogador, tá? Ele empurra. Deixa eu te recomendar uma revisão pra possível falta, ok? Mostra aí, Will. Ele já está Te na mostro. área. Voltando, quando eu vou voltar. Dá tiro livre direto no meio campo e anular no gol. Sem falta, sem cartão. Ok. Como sempre nós fazemos no primeiro momento, a gente analisa o posicionamento do árbitro, né? Então a gente vai analisar o posicionamento do árbitro para ver, e a gente repara, pode parar por favor, Juliano, que ele já tem uma dificuldade de ação aqui, né? Ele já tem uma dificuldade e ele está muito metido, a gente costuma dizer, né? Ele está muito dentro da jogada. Ele tinha que estar na região, já em diagonal, passando pela bola, mais aberto na diagonal, para ele poder visualizar melhor essa ação. Ó, ele já está preocupado. Um árbitro, né, Emerson? A gente costuma dizer que quando um árbitro está muito preocupado com o seu posicionamento, ele perde foco e atenção no que ele tem que ver, Exato. que são as disputas embaixo e as disputas com os braços. Tá? E se a gente parar, Juliano, no momento ali, né, do contato do braço, aí ó, um pouquinho atrás, por favor, um pouquinho atrás, né, a gente vê que o Gobi, né, ele está num posicionamento que ele não consegue ver o braço direito do jogador do É Coritiba. um ângulo desfavorável. Ele totalmente desfavorável, ele tem 2 jogadores na frente dele e o próprio corpo do jogador do Coritiba está à frente do Gobi. Né? Então ele não consegue enxergar esse braço nas costas, Exato. né, meio que nas costelas aqui, e que puxa o jogador, empurra o jogador para frente. Exatamente. Né? Isso é uma coisa importante. Se a gente comparar, por exemplo, com as anteriores, o Flávio Souza conseguiu praticamente narrar todas elas, porque estava interpretando. Exato. E aqui o Gobi não consegue, porque ele fala assim, né? Para mim nada contato de jogo, segue e tal, porque ele não vê esse braço. E se a gente analisar só o corpo com corpo, né, realmente não há infração do corpo com corpo. Foi o que ele conseguiu ver, mas ele não viu o potencial de infração no braço atrás. Né? Um detalhe importante também, Seneme, é que em momento algum o jogador de branco ele toca na bola, né, nesse momento de disputa, né? E o assistente, a árbitra assistente aqui também teve bem, né, Emerson? Ela fez uma narrativa, inclusive, que estava ajustado. Por que ela faz essa narrativa? Porque ela já está ativando o VAR para uma possível situação de impedimento. De impedimento. Né? Então eles já vão fazer essa leitura. Então no app a infração, possível infração, e na sequência vão verificar uma possível situação de impedimento. Ok. É interessante a gente tocar esse ponto que o Emerson falou. Né? Tem uma câmera interessante por trás, Juliano, lá no final, né? Essa aí, ó, que a gente consegue ver que o jogador do Coritiba ele não toca a bola realmente. Ó, né? A gente poderia eventualmente ter uma outra interpretação se nessa hora ele conseguisse travar a bola. Talvez sim, porque ele tinha o objetivo da bola e ele conquistou o objetivo que era tocar a bola. Se bem que aquele empurrão com o braço... E a gente costuma aqui também, eu vou fazer uma observação de instrução, né? Porque existem braços de referência. Quando o jogador, esporte de contato, como a gente vem falando durante todo o programa, né? Ele usa o braço como referências, mais ou menos, né, como o jogo de basquete, o braço como referência para poder se posicionar para uma disputa. Tá? Uma coisa é o braço de referência, outra coisa é empurrar, puxar, deslocar o adversário com força para derrubá-lo ou para tirá-lo da jogada.
né? E aqui a gente vê realmente, claramente, que o número 18 do Coritiba, ele põe força no braço e ele desloca o jogador do Botafogo, né, para frente, para ele poder ficar com a bola, né? Exato. Na nossa visão de comissão de arbitragem, esse lance, totalmente dos anteriores, esse é um lance que não comporta duas interpretações. Aqui para nós está claro que houve uma infração e que a indicação para uma revisão, ela foi correta. Exato. Ela foi correta para se fazer justiça, porque realmente houve a infração, né? Tem até uma câmera, Juliano, em velocidade normal, que a gente pode ver o corpo do jogador sendo impulsionado. Projetado. Ele é impulsionado para frente. Exato. Né? Isso que caracteriza uma infração. Ok? Aí, ó, essa câmera, ó, a gente percebe, se você puder voltar nela, Juliano, né? A gente percebe em velocidade normal, ele deslocando o corpo do jogador para frente com o empurrão. Ó, né? Então a gente não vê aqui muita oportunidade para alguém não ter outra interpretação que não seja uma falta. Exato. É isso? Emerson? Exatamente. Uma carga que foi o suficiente para deslocar o jogador. Né? E que o árbitro acabou não vendo pelo posicionamento um ângulo dele. desfavorável. Ok. Nós vamos ver uma nova ação desse jogo, que é bastante didática, né? Que é durante um cruzamento. E aqui vem uma referência importante, pode parar, Juliano, para mim, antes do vídeo, da gente escutar os áudios. Uma referência bastante importante da instrução dos árbitros. É que a gente vê muita crítica de quando vai bater um escanteio ou uma falta, o árbitro para o jogo, né? E vai lá advertir os jogadores. Né? E a gente vê muito como o jogador sabe, certo? O jogador sabe que ele não pode agarrar. Mas é importante a prevenção. É uma orientação da FIFA, é uma instrução FIFA, é praticada nos jogos da Copa do Mundo agora feminino, se pratica essa instrução, porque é trabalhar a arbitragem de maneira preventiva. Né? O que está errado é quando um árbitro vai fazer a prevenção sem que nada esteja ocorrendo na área. Isso está errado. Né? Se ninguém está empurrando ninguém, se ninguém está agarrando ninguém, ele não tem que ser preventivo. Né? E às vezes alguns árbitros cometem esse excesso. Exato. São muito preciosos, né, nessa hora de paralisar o jogo quando ninguém está se agarrando. Né? Agora, se eu tenho um ambiente que está ali de agarra-agarra, de empurra-empurra, ele não pode, como autoridade do jogo, permitir que isso aconteça. Ele tem que interromper, sim, a cobrança e tem que chamar a atenção dos jogadores. E se houver reincidência disso, ele tem que aplicar o cartão amarelo para eles. Tá? Então é uma orientação que é da FIFA e a gente pratica aqui no Brasil, que é importante as pessoas terem conhecimento, né, para entenderem como os árbitros trabalham nas suas planificações de jogo. Exato. Então vamos lá pro áudio e pro vídeo dessa jogada? Agora a gente tem 50 segundos. Antes da bola entrar em Já jogo, possível tá, falta, tá? Ver se a bola já entrou em jogo ou A não. bola não estava em jogo. Pra mim não tava em jogo. Confirma aí, isso. Volta um pouco. Volta um pouco antes. O jogador já tá no chão antes dele cobrar. O que acontece aqui é normal, deixa eu seguir. O que acontece aqui é normal, um tá apoiando o outro e o jogador se joga. A bola não estava em jogo, Perfeito. deixa eu seguir. Segundo tá limpo. Vai pra lá, velho! Número 9. Vamos lá! Pra É mim. cabeçada. Ok, a bola não estava em jogo. PGM, Wagner. Contato da área, a bola não estava em jogo. Vai lá, vai lá. Número 9, tá? No banco. 9. Vai no banco. Limpo. Só deixar claro lá. Por essa câmera mesmo. Tudo ok, Gobi. A bola não estava em jogo quando teve contato entre eles e foi normal. Volta um pouco. Ok, é isso mesmo. Vai. Daí. Ô, Bruno, se tiver alguma coisa ali, ó. Não, tá controlado. Ok. Pequeno contato e o jogador se joga. Viu, velho? Vai lá. E não estava em jogo. Perfeito, velho. Isso aí. Vai lá, velho. A narrativa é bastante interessante do Wagner Hillway. E um detalhe importante, o Wagner Hillway é um árbitro de vídeo com bastante experiência, né? Talvez pouca gente saiba, o Wagner Hillway representou o Brasil nos últimos Jogos Olímpicos. Exato. Né? O Wagner Hillway era o árbitro de vídeo, tem larga experiência na América do Sul em jogos de Libertadores, de eliminatórias da Copa, né? E inclusive é um árbitro de vídeo candidato para a próxima Copa, né, pelo trabalho que ele realiza, e ele tem bastante experiência. E a primeira coisa que ele avalia aqui, quando ele vê um jogador caído, é o quê, né, Emerson?
que é a primeira coisa que ele avalia? Ele vai avaliar se a bola está em jogo. Exato. É para ver se a bola está em jogo, porque no momento que ele vai avaliar é para ver se ela entra no sistema protocolar de avaliação, né, que são as 4 situações protocolares. E nesse momento, se houve infração, foi antes da cobrança do início da jogada. Ou seja, nem para o campo, nem para uma decisão de campo, o árbitro pode marcar uma infração quando a bola não está em jogo. Não está em jogo. Então, nem para o campo isso seria falta, e nem para o árbitro de vídeo isso seria falta, porque a bola não está em jogo. Né? Esse é o primeiro ponto dessa ação. Ok? Então, assim, quando eu vou analisar, o segundo ponto é para analisar se é falta ou não, né? É só para ver se existe uma agressão ou não. Porque se ela não está em jogo, não se pode marcar uma infração. E aí vem o fator importante da prevenção, de um árbitro que tem que ser preventivo. Né? Por isso que as pessoas não podem criticar a prevenção que o árbitro faz para evitar situações que eventualmente pode colocar em xeque a arbitragem dele no quesito controle de jogo. Exatamente. Né? A gente vê muita reclamação, perde tempo, né? Com um monte de coisas que eventualmente, se ele fosse preventivo, talvez não ocorresse. Né? Por isso que é importante respeitar a prevenção do árbitro. Na nossa visão, se você voltar um pouco, Juliano, aí, dessa câmera, se tiver, né? Para a gente ver o detalhe do contato, nós realmente não conseguimos identificar um contato nem violento e nem forte para eventualmente provocar a queda do jogador, né? A gente não consegue analisar, o contato realmente é mínimo e a gente não consegue... Não sei você, Emerson, não, por favor. Eu não consegui identificar exemplo, se essa bola estivesse em jogo, eu não consegui identificar aqui uma falta em potencial. Não, eu vejo aqui 2 jogadores em disputa de espaço e um tentando desvencilhar e o outro tentando marcar. Então, também não vejo uma potencial possível infração mesmo com a bola em jogo. Se tivesse em jogo. Se tivesse em jogo. Mas ela não estava. Não está, então. Então ela não é falta nem com VAR, nem sem VAR. Exato. Né? Porque a bola efetivamente não estava em jogo e reforça a importância das ações preventivas, tá bom? Muito bom. Agora nós vamos para o jogo América e Palmeiras, numa situação de linha virtual, né? A tão famosa linha virtual. Nós vamos ver aqui um detalhe, e o Emerson, que é a especialidade dele, o trabalho de impedimento de regra 11 dos árbitros assistentes, o Emerson vai comentar sobre essa jogada, e essa questão, né, Emerson, da linha que se sobrepõe. Exato. Porque aqui a gente tem o diferencial entre 2 linhas que se encostam e 2 linhas que eventualmente se sobrepõem. Né? A outra. Perfeitamente. Vamos escutar primeiro os áudios e ver os vídeos para a gente poder analisar. Aumentar a velocidade, tá? É tudo ou nada. Delay! Impedimento, tá em delay. Se sair o gol, ele vai marcar impedimento, porque ele falou delay. Decisão de campo e impedimento. Ok, solta nesse passe. Bota Tô checando. Ajustado, pelo jeito. à frente. Esse. Lance bem ajustado, Braulio. Tá. Já abriu o sinal aqui, tá? Me parece. Vamos colocar nesse 32, nesse defensor, e ensaiar nesse 28. Tem um lá em cima também. Só depois tirar o zoom a gente ensaia nele. Esse aqui não é mais. Ok. É o pé? Vai ser esse mesmo. É o pé. Okay. A ponta do pé dele. Tem uma câmera que não mostra a ponta do pé dele. Aí, volta essa. Seria aquela esse, linha ali passando esse aqui, a ponta do pé dele. Exatamente a ponta do pé. Volta lá. Aquela linha ali é só do defensor, ele vai traçar agora no atacante. Vamos oferir bem mas essa ele ponta fala do pé. muito agitado. Ele fala. Uma à esquerda. Aí. A base tá legal. Pode subir. Tá legal aí, Luciano? A base? Não. A linha A direita linha e tá esquerda certinho. tá boa, né? Tá boa. A base tá boa porque é a ponta do pé. A altura tá boa? Perfeito. Tá boa. Agora. Isso, o ombro, defensor ombro, do pé. joelho. Agora ele vai traçar do atacante. Agora é a vermelha. A base Aí ele vai seria fazer a base. esse ponto Vai aqui estar em cima. mais perto do pé direito, mais à esquerdo, o direita. pé que tá na frente. Aí. E vai bom. jogar lá no joelho ou no ombro. Lá ele tem mais visibilidade. O campo de impedimento. A base tá boa, correto? Correto. Então sobe essa linha e vamos ver se vai necessitar um ajuste de direita ou esquerda. Pra mim tá perfeito no ombro, coloca. Tá ótimo. Então vamos confirmar e dar zoom. Tá ótimo no ombro, no final do ombro, porque ele tá com o braço jogado ao lado do corpo. Tá inclinado porque pra assim- frente, né? Correto, Rodolfo. Agora zoom. Isso. Dá o zoom. É porque Não assim, ó, temos existe, impedimento. ele está preparando um documento, isso é um documento.
De que o gol foi válido. Agora tira o zoom. Já deu. Não impedimento. Solta a jogada e não temos possibilidade de impedimento antes disso. Aqui, legal. Legal, não temos impedimento. Ok. Situação... Ele que ele deu? Deu Tem que esperar impedimento. ele. Situação factual é gol. Situação factual é gol. O importante relatar, o detalhe é a riqueza, né? Nessa jogada. Acontece muitas informações e a primeira é o assistente no momento que ele fala delay. No momento que ele fala delay é quando ele, para ele, na opinião dele, ele já passa a informação para o árbitro e para a cabine do VAR que esse jogador está em posição de impedimento. Certo. E que após a conclusão dessa jogada ele vai sancionar. Ele vai levantar a bandeira. Porque normalmente o delay é para a situação que tem uma iminência. Certo. Né? Situação que está direcionada, uma situação de iminência total para o gol. Em um ataque direto. Direto. E ele fala delay. Certo. E no momento que ele fala delay, já todos sabem que ele vai sancionar após a jogada. E uma coisa importante, esse delay, né, é uma questão para jogadas finas, né? Finíssimas. Se eu tenho um jogador em posição de impedimento, mais de 1 metro, por exemplo, impedido, o árbitro assistente tem que levantar a bandeira. Sancionar a bandeira. É isso? Principalmente em jogos que nós estamos falando da elite da arbitragem brasileira. Certo. E aqui nesse caso o Henrique Neu pode se verificar também, o posicionamento dele é Pela perfeito. linha, né? A linha amarela, Exato. a gente consegue ver que o posicionamento dele é excelente para jogar. Ele até ganha mais um espaçozinho ali. Dá um passinho um para passo trás. para trás para ampliar o ângulo dele. Ele para ver o momento do toque da bola. Essa é uma técnica que assistente experiente usa. Um passo para trás, recua para pegar o momento do toque da bola, Momento né, do toque da bola aqui, e ele tenta buscar um ângulo de visão melhor para ele. Certo. Né? E agora aqui vê que ele buscou o ângulo, está muito bem posicionado e de frente para o campo de jogo que estamos praticando dia após dia com nossos assistentes. Uma pergunta para você, Emerson, que tem tanta experiência aí, 2 Copas do Mundo, né? Esse lance, por exemplo, é um lance de tecnologia, né? Esse lance é de tecnologia, porque ele combinou aí com uma linha sobre linha. Ela sobrepôs uma outra, né? E é muito, muito difícil, né? Um assistente acertar situações assim. Ele tem ali, podemos dizer que nós falamos assim, os 50%, porque isso é para tecnologia para salvar. É quase desumano, né? Desumano falar que uns centímetros ali pode falar o que é certo e o que é errado, é a decisão de campo. Na hora do jogo, né? E aqui a tecnologia veio uma vez mais. E para pontuar um detalhe também, para reforçar, é a sequência da jogada, Juliano. Que lá dentro da cabine, além de ter o árbitro, né, que é o VAR, isso é tem importante. o AVAR, que é um especialista, é um assistente que está lá na cabine do VAR. Né? Você vê aqui que o Toski, né, o Rodolfo Toski, que é o VAR, ele fala com o AVAR. No momento da checagem, Luciano, né? O Luciano, e no momento da checagem ele fala onde que está colocando, se está correto. Se Eles ele estão confirma, né? Confirma. Então, lá na cabine, eles já estão fazendo um trabalho em equipe. Um trabalho em equipe perguntando, está bem aí, está ok? Porque ele está confirmando junto com o especialista. Perfeito. Eu vou pedir para o Juliano adiantar, porque a gente vai ver aqui a relação final, antes dele confirmar e aparecer a linha azul, né? Aqui, ó, esse ponto, Juliano, é importante para nós, né, Emerson? Sim. Porque nós vemos que essa que seria a linha preta, que está aqui, ó, do lado da amarela, ela está sobreposta. Ela representa, nesse caso aqui, a linha azul, a linha vermelha. A linha vermelha, certo, Emerson? Exato. Ela só não está vermelha porque ele ainda não fechou o procedimento total. Da checagem. Mas essa foi a diferença do ano passado para esse. Aqui, elas estão sobrepostas. Então, quando ele fechar o sistema e confirmar as linhas, ela vai ficar uma linha só azul, né? Por isso que, no final das contas, se beneficiou o ataque numa situação tão fina. Quando ela se sobrepõe, ela acaba ficando azul e beneficiando o ataque quando isso ocorre. CNM1, e é importante também ressaltar nesse trabalho, nesse clipe, é o árbitro no campo de jogo. Porque esse ano a checagem, a revisão, né? Foi uma revisão, está saindo no telão.
E o árbitro está o narrando, Braulio teve isso, ele teve, né, a sensibilidade. sensibilidade que os jogadores se aproximaram e ele começou A a explicar. explicar para os jogadores com tranquilidade, É. né, em um momento, né, tranquilo, explicando para o jogador. Agora o VAR está fazendo isso e vai concluir agora. Só para comentar sobre isso, boa, Emerson, isso é bastante importante, né? O Braulio Machado, pouca gente sabe, o Braulio Machado é um excelente árbitro de vídeo também. Exato. Ele trabalhou muito em jogos VAR. da Comebol, em eliminatórias, como árbitro de vídeo. VAR. Né? Ele- Então, assim, ele tem muita experiência. Então, quando ele está ali no ambiente dos jogadores, todos olhando para o telão, e é algo que todo mundo tem que se acostumar no final das contas. Né? É assim, é transparência, é clareza, é respeito para quem está no estádio, né? E os jogadores têm que entender também esse processo. Jogadores, comissões técnicas têm que entender esse processo e têm que saber que eles têm que esperar. Não adianta torcer ou querer vibrar antes ou querer ter ações que não vai modificar o resultado do que o árbitro de vídeo está trabalhando. Até porque na Série A o árbitro de vídeo nem no estádio Nem está. no estádio. Nem no estádio está. E o Braulio Machado teve essa habilidade de explicar o porquê de cada linha, né? A gente vai colocar agora, Emerson, pedir para o Juliano, só para a gente recordar para todos, numa apresentação que a gente fez para os clubes, né? E é público agora, está no site da CBF, né? Essa apresentação de quando as linhas, na verdade, como é que esse processo de linha virtual, né? Quando elas estão separadas, claramente aqui a vermelha à frente da azul é impedimento. Mantém. Isso foi mantido, certo? Né? Vamos lá, Juliano. Quando elas estão, quando as linhas se tocam lateralmente, sem se sobrepor, elas se encostam, mas estão lado a lado. Elas vão continuar duas cores. Ela pode ser a vermelha na frente ou a azul, né? Não importa aqui a ordem, mas elas vão aparecer em duas cores quando elas estão lado a lado. Ok? Perfeito. Vamos na sequência? Né? E aqui a gente vê o resultado e elas estão sobrepostas. Né? A azul está por cima de boa parte da vermelha. Isso significa o quê? Que no processo do ano passado, isso, por exemplo, com um pouquinho só da linha vermelha à frente, estaria uma situação de impedimento. E para esse ano, assim como a maioria dos países tem feito, quando ela se sobrepõe, ela se torna uma única linha azul, que foi o que ocorreu nessa temporada. Nesse jogo agora do América e Palmeiras, foi o caso ocorrido que beneficia sempre o ataque em situações de quando a linha se sobrepõe. Muito bem, esses foram os vídeos dessa nossa 12ª edição do Papo de Arbitragem. Não esquecendo que todos os vídeos e todos os áudios do VAR dessa rodada, 17ª rodada, vão estar sempre no site da CBF. Vai lá, entra lá no site que vão estar disponíveis, né? Também dá aqui os parabéns para o nosso quarteto de arbitragem da Copa do Mundo Feminino, que está representando muito bem a arbitragem e o futebol brasileiro também, além da nossa seleção, que a gente está torcendo bastante. O quarteto de arbitragem comandado pela Edna fez um segundo jogo e trabalharam muito bem, né, no seu jogo, tá certo? Sorte para todos lá. E também gostaria de agradecer o Emerson de Carvalho, companheiro de comissão de arbitragem, por os trabalhos de hoje. Obrigado, Emerson, que volte outras vezes, né? Obrigado, à disposição sempre, uma satisfação e uma alegria estar aqui com você participando desse programa. Muito obrigado. É isso. Muito obrigado, a gente fica aqui e se vê num próximo, uma próxima edição do Papo de Arbitragem. Um abraço.